Tem gente que não abre mão de uma cerveja no fim de semana, mas tem também quem vai além disso, que quer aprender a fazer a própria cerveja e que é graduado nessa área. O ensino à distância da Unicesumar oferece esse curso. Quem vem conversar um pouco mais sobre esse assunto com a gente é o professor Maicon Sena. Tudo bem, Maicon? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Bom, é um curso que o pessoal deve se divertir muito, né? Na verdade a gente tem essa impressão de que é um curso recreativo, mas a gente tem muita ciência e muito trabalho por trás da produção desse líquido que todo mundo gosta. Até porque é diferente, né? A pessoa gostar de cerveja e querer fazer a cerveja, querer desenvolver, de repente, novas fórmulas, né? Com certeza. Existem muitos conhecimentos científicos por trás da produção cervejeira, então o profissional precisa estar muito ligado nisso para que ele consiga produzir um produto de qualidade que não faça mal para as pessoas. Qual que é a disciplina que o pessoal mais tem que entender? Química seria para poder se dar bem nesse curso? Olha, acredito que todas as disciplinas são importantes, mas a que o povo mais pena é a química. Não dá para... Não pode errar, né, professor? Não pode errar, não adianta, né? É uma base muito forte que a gente tem que ter e muitos processos da produção cervejeira dependem desses conhecimentos de química. Como é a distância? Como é que funciona? O aluno compra os produtos que vão? Como é que funciona para o pessoal entender em casa? Então, eles recebem diversos materiais, seja por livro digital ou nossas aulas que a gente fornece para os alunos, e eles possuem atividades práticas em que eles começam, no início do curso, eles recebem pequenas atividades a serem realizadas, como, por exemplo, coisas simples no início. Medir uma temperatura, aprender a calcular pesos, massas, concentrações. Tem matemática, então, também. Com certeza. A química justamente é difícil porque as partes que mais envolvem a química da produção cervejeira são as contas. Precisamos calcular volumes, medir a quantidade de malte que vai na água, nos tanques. E ao longo do curso, o aluno então vai partindo para as coisas mais específicas. Ele já começa a misturar água com malte, já começa a ver como funciona esse cozimento do malte na água, até as outras disciplinas e as outras atividades em que ele vai de fato entender como funciona a produção cervejeira. E me conta, tem gente que erra na quantidade, aí vai provar, tá horrível. Por que o pessoal te conta assim? Olha, além dessa questão da gente passar todos esses conhecimentos, nós resolvemos muitos problemas dos alunos. Então, querendo ou não, muitos alunos já possuem uma cervejaria ou trabalham com a distribuição desses insumos e essas dúvidas surgem, são normais, né? Ah, professor, meu processo aconteceu um problema, não gerou gás, ou ficou muito doce, ou ficou muito seca, o que pode ter acontecido? Aí a gente consegue fazer uma contextualização com todas as disciplinas que a gente vê, principalmente as disciplinas de bioquímica cervejeira, em que a gente vê essas transformações ocorrendo na cerveja e a gente consegue solucionar alguns problemas mais corriqueiros dos nossos alunos. Tem quem faça em casa, professor? Com certeza. Acho que grande parte dos nossos alunos ou é cervejeiro caseiro ou é um aspirante a cervejeiro caseiro, que já tem as suas panelas em casa, já vê alguns amigos produzindo ou por vídeos no YouTube, que hoje as pessoas procuram muito, né, para poder tentar as coisas em casa. Mas a maioria deles quer um dia montar sua própria cervejaria. Que legal. E assim, só para o pessoal ter uma noção, tem como contar um pouquinho como é que seria um processo básico de uma produção de cerveja, por exemplo? Com certeza. Vou tentar falar de uma forma mais simples, tranquila para a gente entender. Mas a produção cervejeira nada mais é do que você fermentar uma mistura de água com malte, né? O malte ele é um grão que teve a sua germinação controlada. O malte mais conhecido do Brasil hoje é a cevada. Então, nós realizamos um cozimento dessa cevada, né, numa água determinada, com sais, ajustes de sais, com graus de potabilidade. Como se estivesse cozinhando mesmo, professor? Exatamente. Não deixa de ser um cozimento. Controlamos essa temperatura desse cozimento para que a gente libere todos os açúcares dessa cevada ali naquele líquido. Depois a gente passa por um processo de fervura. Então a gente retira as cascas do malte dessa mistura, passa por um processo de fervura e aí a gente coloca aquela substância que nem todos gostam, que é o lúpulo, né? Uma planta que dá o amargor característico para cervejas. O lúpulo não dá só amargor, ele dá estabilidade para a cerveja, ele faz com que a proliferação de bactérias seja reduzida, ele tem diversas importâncias, além do típico gosto amargo que todos nós conhecemos. Depois disso a gente realiza um resfriamento desse líquido. E aí a gente inocula um fermento muito parecido com o fermento de pão, só que é uma linhagem mais projetada para isso, né? Linhagens de fermentos para a produção cervejeira.
e aí esse líquido passa a ser fermentado. Depois de dias de fermentação, a cerveja está semi-pronta, a gente chama de cerveja verde. Olha só. Passa por um processo de maturação, removemos esse fermento do fundo, que decanta, e aí a cerveja já está pronta para o consumo. Que trabalhão, hein, professor? É um baita trabalhão e exige muito conhecimento, né? Não dá para querer fazer de hoje para amanhã e ter cerveja na mesa. Até dá para a gente conseguir fermentações mais rápidas, porque a gente tem muita inovação no meio cervejeiro, mas esse processo de fermentação aí a gente não consegue diminuir ele. No mínimo 2 dias é o limite para que essa fermentação ocorra. Trabalho de paciência. Isso se cervejeiro, acertar tudo, né? O cervejeiro tem que ter muita paciência, né? Porque como a gente tem diversos processos e ele ainda tem que esperar essa fermentação, ele consegue ver onde ele errou, de acordo com o que ele tirar no final. Então, opa, eu errei lá no cozimento, ou eu errei ali na fermentação, o que pode ter acontecido, né? Aí fica com dó de jogar fora, né, professor? Pois no final. Aí nessas horas a família é cobaia, né? Todo mundo sofre junto, ou não, né? Agora, esse curso é feito para qualquer pessoa que queira fazer uma graduação. Isso, ele é nível de tecnólogo, né? Esse curso, ele tem duração de 2 anos. Nosso público-alvo são as pessoas que, desde das pessoas que nunca fizeram nada, né? Que tem esse apreço por cerveja e quer entender um pouco mais do processo, até as pessoas que têm cervejaria, porque a Unicesumar é pioneira, é o primeiro curso de graduação do Brasil. Olha que legal. Na produção cervejeira. Então a gente consegue capacitar profissionais que já atuam dentro das cervejarias do nosso Brasil afora. E com certeza a partir daí pode criar, inclusive, novos sabores, né? Eu não sei se fala blends também da cerveja. Claro, com certeza. Né, o brasileiro já tem essa criatividade intrínseca dele, né? E recentemente nós tivemos algumas alterações na legislação e agora nós podemos colocar outros adjuntos que antes nós não podíamos, como, por exemplo, mel de abelhas, chocolate. Olha, que legal. Então agora alguns produtos de origem animal já podem ser colocados como a gente chama de adjuntos. A cevada continua sendo a principal matéria-prima, mas a gente consegue dar características de frutas, de mel, de chocolate. Haja criatividade. Haja criatividade. E, professor, quem quiser, de repente, conhecer um pouco mais, tiver dúvida, pode fazer contato com vocês, né? Com certeza, nós estamos à disposição, né? Caso você não consiga entrar em contato, você pode procurar o polo mais próximo, né? O polo da Unicesumar mais próximo da sua região. E você se inscrever no nosso curso, as aulas são todas online, né? O aluno pode assisti-las no conforto de sua casa. Mas, claro, como todo curso EAD, a gente exige aquela disciplina para que os estudos sejam levados a sério. E como eu falei, né? Tem química, tem matemática, tem empreendedorismo. Responsabilidade, né? Por isso que é um curso de graduação, né, professor? Senão fazer uma receita em casa tranquilinho, né? Exatamente, exatamente. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigado.